Boa noite. Boa noite. Você já deu boa noite para quem está do seu lado? Se não, deseja aí a ele boa noite. Diga a ele que você agora cale o seu coração. Diga para ele que você agora cale o seu coração. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Tá? Se não tem Bíblia, pode abrir no celular também. Marcos, capítulo 10. Anúncio do Evangelho de Marcos, de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Fazer direito, né? Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando bem para ele, com amor lhe disse: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ao ouvir isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Palavra da salvação. Eu queria introduzir essa palavra contextualizando o que eu quero falar através dela. Nós estamos no Brasil, né? E culturalmente o Brasil ele tem um grande problema. Eu diria até assim, o Brasil tem uma grande maldição. É a maldição do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é uma maldição. Por que é uma maldição? Porque é através dele que, dia a dia, na minha opinião, os cristãos têm perdido o rumo da vontade de Deus. Eu vou dizer por quê. O que é o jeitinho brasileiro? O jeitinho brasileiro é nada mais, nada menos do que uma maneira de nós evitarmos o sofrimento. Né? Então, para que eu evite a fila do banco, eu vou dar um jeitinho brasileiro para furar a fila e chegar no caixa mais rápido, porque eu não quero o sofrimento de ter que esperar. Para não ter que andar um pouco mais, eu dou um jeitinho brasileiro de estacionar na vaga de portador de deficiência para poder
andar menos. Para que eu faça uma série de coisas de modo que diminua o meu trabalho, que diminua o sofrimento que eu passaria se fosse pelas vias normais, eu recorro ao jeitinho brasileiro. E o que é que isso tem a ver com o que nós estamos falando? A pergunta da noite é: qual o limite daquilo que Deus pode lhe pedir? Tudo ou quase tudo? Qual é o limite daquilo que Deus pode pedir a você? Tudo ou quase tudo? Esses segundos é para você pensar, tá? Para não ficar esperando resposta imediata, né? Qual o limite daquilo que Deus pode pedir a você? Tudo ou quase tudo? Vamos então ao texto. Chega um homem, que a gente chama de jovem, né? Um jovem rico. Mas não é um jovem, porque o jovem rico foi um título que deram, mas não, na verdade não é um jovem. Porque no final do texto ele diz assim que os mandamentos ele já vivia desde a juventude, quer dizer, então não era um jovem, né? Era alguém que já estava pós-juventude. Então, um homem rico se aproxima de Jesus e pergunta a Jesus o que é que ele precisa fazer para alcançar a vida eterna. O que é que Jesus responde? Cumpre os mandamentos. E aí ele cita os mandamentos, né? Então o jovem, ou o homem, vai dizer assim: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, eu já tenho feito tudo isso desde a minha juventude. Isso que o senhor está dizendo eu já cumpro. E uma vez pregando aqui na comunidade eu dizia: se eu estivesse no lugar desse jovem, eu estava pulando. Se estivesse no lugar desse homem, eu estava pulando de alegria. Porque Jesus estava dizendo a ele que ele estava salvo. Foi não? Ele pergunta: o que é que eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus diz: cumpre os mandamentos. Ele diz: eita, isso eu tenho feito. Quer dizer, eu estou salvo. Né? Só que a pergunta do homem, ela não foi uma pergunta de alguém que estava satisfeito com a resposta. Foi a pergunta de alguém que estava querendo mais. Né? A resposta dele foi: mas, mestre, eu tenho observado isso desde a minha juventude. E Jesus continua, né? Fitando-o com amor, disse: só te falta uma coisa. Só te falta uma coisa para quê? Só falta uma coisa para quê? Alguém tem ideia? Sim ou não? Pergunta aí para quem está do teu lado. Só falta uma coisa para quê? Agora responde. Responde aí. Hã? Não? Nada? Ninguém tem ideia? Só falta uma coisa para que ele seja perfeito. Exatamente. Só falta uma coisa para que aquele homem seja perfeito. No Evangelho de Mateus, no capítulo 19, você pode pegar aí a sua Bíblia.
Mateus complementa a ideia de Marcos, né? Mateus complementa a ideia de Marcos. Veja, o que é que Mateus diz? Capítulo 19, versículo 20. O jovem disse-lhe: já observo tudo isso. Que me falta ainda? Olha a pergunta do jovem. Já observo tudo isso. Que me falta ainda? Jesus respondeu: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu esta palavra, o jovem foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Veja o que é que acontece. O jovem recebeu uma resposta extraordinária. O Senhor disse ao jovem que ele estava salvo. Concordam, sim ou não? Aquele jovem estava salvo, porque para ser salvo, segundo Jesus, ele precisava cumprir os mandamentos. Ele diz: então o que é que falta ainda? E Jesus lê o coração dele e entende que ele estava perguntando o que era que faltava para que ele fosse perfeito. Sabendo do coração do jovem, Jesus então responde: se queres ser perfeito, aí te falta uma coisa. E diz o que falta. O que é que o jovem faz? Foi embora, cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. A verdade é que no contexto da nossa pregação, o que aconteceu com o jovem é que Jesus podia pedir a ele quase tudo, mas não podia pedir tudo. A primeira coisa que eu quero refletir com vocês é a seguinte: sejam honestos com Deus. Sejam honestos com Deus. Entendem? Sejam honestos com Deus. Não vivam com Deus como se Ele pudesse pedir tudo a você, se no teu íntimo tu não estás disposto a dar tudo. Todo mundo critica o jovem, mas ele é melhor do que muitos de nós, porque ele foi embora. A resposta dele foi honesta. Vocês entendem isso, sim ou não? A resposta do jovem foi honesta. Ele diz, com o seu silêncio, que ele não está disposto a dar tudo. Ele tinha dado quase tudo. Quase tudo por quê? Porque para ele, ao contrário de muitos de nós, só faltava uma coisa. Faça seu exame de consciência e veja se você é melhor que ele. Para ele, só faltava uma coisa. Uma. E quem disse que só faltava uma coisa não foi eu. Quem disse que só faltava uma coisa não foi o diretor espiritual dele. Quem disse que só faltava uma coisa para ele foi Deus. O Verbo encarnado olhou para aquele jovem e disse: só falta para você uma coisa. Uma coisa. Quer dizer, quase tudo ele deu. Não é? Aí eu acredito que no meio de nós, não apenas aqui, mas quem está nos assistindo pelo Instagram, quem vai nos assistir pelo YouTube, no meio de nós, certamente tem aqueles que dão quase nada, que dão alguma coisa, que dão quase tudo, e aqueles que dão tudo.
está salvo, na linguagem que eu estou usando hoje, pela palavra de Cristo, aquele que dá quase tudo. Aquele que só falta uma coisa. Aquele que cumpriu, que viveu, que obedeceu todos os mandamentos, toda a lei de Deus ali, ou seja, que deu quase tudo, ele está salvo. Ok? Ele está salvo. Mas aquele que deu alguma coisa, aquele que deu quase nada, está na misericórdia. A palavra não fala sobre esses, né? Para esse está na misericórdia. Vamos rezar, pedir a Deus que na hora da morte o Senhor os encontre dignos de serem salvos. Não é verdade? Sim ou não? Mas o que é que eu queria frisar aqui? Que o Senhor nos convida a dar tudo. Ele não pediu ao jovem tudo. O jovem que chegou para ele e disse: o que é que eu faço para ser salvo? Jesus disse: me dê quase tudo, né? Cumpra os mandamentos. Mas o jovem quis mais. O coração dele queria mais. O problema é que ele não estava disposto à exigência. A exigência era dar tudo. Bom, dito isso, eu estava fazendo uma reflexão lá na casa comunitária e eu estava dizendo que eu estou convencido de que o nosso país não é um grande gerador de santidade. Ou seja, nós temos 500 anos de história, fomos catequizados por jesuítas, fomos catequizados catolicamente, 500 anos de história e a gente tem Frei Galvão de santo. Tem outro? Não. Manduce não é santa, não. Já é santa? Não, né? É beata, né? Né? Só temos de santo Frei Galvão. Só. 500 anos de história. Aí você pega uma cidadezinha, quase sem nome da Europa, tem um santo. Já foram canonizados? Os mártires do Rio Grande do Norte, né? De vida virtuosa com ensinamento, eu me lembro de Frei Galvão, né? Não conheço a história dos mártires do Rio Grande do Norte. Sei que eles existiram, né? Como é que em 500 anos de história, dos quase 30 mil santos proclamados na Igreja Católica, o Brasil, maior nação católica do mundo, tem um santo e os mártires do Rio Grande do Norte? Sem dúvida alguma, o motivo está na maldição do jeitinho brasileiro. O brasileiro acha que do mesmo jeito que ele consegue tudo com um jeitinho, e aí ele vai atrasando as coisas dele, não é assim? Não, a gente dá um jeitinho de entrar, vai dar tempo. É uma coisa que está muito presente, né? Na linguagem do brasileiro. Vai dar tempo. Não, 10 minutos dá para a gente chegar. Daqui lá em Natal. Né? Aí quando atrasa diz assim, a gente já está atrasado mesmo, o que é que tem 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos a mais? Já está atrasado mesmo? É triste a cultura da maioria dos brasileiros. Não é? Porque o problema é que no céu não se dá jeitinho, filho. No céu não se dá jeitinho para entrar.
O sim é sim, o não é não. Não tem jeitinho. Não dá para viver como a nossa cultura, infelizmente, nos ensina. Dando um jeitinho para tudo, um arrumadinho para cá, um arrumadinho para lá, na vida espiritual, e vai ajeitando, e vai ajeitando, e vai ajeitando. Ajeita tanto a vida espiritual que ela deixa de ser espiritual. Né? Ela passa a ser toda humana, toda carnal. Né? Humana é, né? Toda carnal, toda vivida na carne. Vai ajeitando, ajeitando, ajeitando. E vai usando as justificativas, e vai ajeitando, e usando as justificativas, e vai ajeitando. Vocês estão entendendo? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mais uma vez eu vou dizer. Sejam honestos com Deus. Tá? Se você não é capaz de dar tudo a Ele, tudo, então diga a Ele, como o jovem rico, seja como o jovem não, né? Seja como o homem rico, né? Que foi honesto e disse que dava quase tudo, né? Possivelmente está no céu hoje, né? Possivelmente está no céu hoje. Deu quase tudo. Mas não diga que dar tudo. Não diga que quer ser santo sem querer. Não é? Porque Jesus contou uma outra parábola, que é chamada de a parábola dos dois filhos. Se conta que o pai pediu ajuda dos filhos, né? E o primeiro disse, sim, pai, eu vou. Mas não foi. E o outro disse, não, não vou, mas foi. E Jesus pergunta, qual dos dois filhos agradou ao pai? Qual dos dois? Qual dos dois? O segundo. O segundo filho agrada ao pai por quê? Não é só porque vai. É porque ele foi correto em tudo que ele fez. Em primeiro lugar, ele assumiu a verdade dele. E depois, em segundo lugar, ele pega a verdade dele e diz assim, a minha vontade vai ficar para trás. E vai contra a vontade dele. Assume a verdade, mas depois diz, a minha vontade não é o que importa. Eu quero a vontade do meu pai. É? Por isso que o segundo filho agrada. E o primeiro convite dessa noite é honestidade. Senhor, eu não estou disposto a dar tudo. Eu estou disposto a dar apenas quase tudo. Só que, se você diz a Deus, eu só estou disposto a dar quase tudo, certeza absoluta, não vai ser santo. Vocês estão entendendo? Não vai ser perfeito. Se você aspira à santidade, você só vai ser santo se der tudo. Só vai ser santo se der tudo. Infelizmente, esta é a condição. Ah, Andrei, mas eu não me sinto chamado a ir para um convento. Eu não me sinto chamado a ser freira. Como é que eu vou dar tudo? Ora, querido. Tantos, né? Nós já temos de provas que não precisaram entrar em convento. Os pais de Santa Teresinha não precisaram entrar em convento. Giana Beretta Molla não precisou entrar em convento. Santa Giana, São Luís, Santa Zélia, foram santos no cotidiano,
Mas, se você olhar para a vida deles, deram tudo. Não guardaram nada para si, é isso que eu estou querendo dizer. Dar tudo não é ir para convento. Tem muita gente em convento que não está dando tudo. Como tem muita gente em comunidade de vida que não dá tudo. Não é? Não, filhinha, aqui na nossa comunidade você só tem direito a 2 brincos. Ah, vou nada, eu só vou se tiver 4. Direito a 4. Se tiver direito a 4 brincos, eu entro hoje nessa comunidade. Mas a 2 só, entro nada. Vou ficar minha vida inteira com 2 brincos só? Quero não. Eu estou disposto a dar quase tudo nessa comunidade de vida. Se eu estou disposto a dar quase tudo, então a comunidade de vida não é seu lugar. Se eu estou disposto a dar quase tudo, a comunidade de aliança também não é seu lugar. Porque a vida consagrada é para aquele que quer dar e está disposto a dar tudo. O Senhor convida todo mundo a ser santo. Todo mundo. É um convite universal. Isso foi definido categoricamente no Concílio Vaticano II, que o Senhor nos convida a ser santos. Todos os povos, todas as pessoas, em todas as classes, em todos os estados de vida, nós somos convidados a ser santos. O Senhor nos convida. Nem todos vão dar tudo. Alguns só vão dar quase tudo. Vão ser salvos. E um dia vão estar no céu. Mas aqueles a quem nosso Senhor convida a uma vida consagrada, é convidado a dar tudo. E dar tudo, querido, é começar a abrir mão de si. De si. Vou falar para os da comunidade agora, tá? Quem não for, não se doa, não. Os que são da Fraterno Amor, deixa eu dizer para vocês, tá? Que a vida consagrada, na vida consagrada tudo é tudo. Comecem a morrer para a vontade de vocês. Tá? E acreditem que aquele que vos chama quer para vós felicidade. O que é que nos falta para dar tudo? Nos falta fé. Sabe? A gente acredita muito mais no gosto de um filé à parmegiana, de um camarão a 4 queijos, né? Do que a gente acredita no sabor do céu. A gente acredita muito mais no prazer de se olhar no espelho e se ver com as melhores roupas do mundo e se achar belo do que nas belezas que tem no céu. A gente não consegue acreditar na beleza que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. E esse é o nosso grande problema, falta de fé. Nos falta fé para acreditar que o céu é incomparável ao que nós temos aqui. O que temos aqui é nada. É nada. Não é? Se contam os santos, né? Os videntes de Nossa Senhora, a quem Nossa Senhora muitas vezes levou para ver o céu, se conta que eles não queriam voltar mais. Vocês estão entendendo? Se conta que eles não queriam voltar mais. Abra aí tua Bíblia, em Filipenses, capítulo 4. Capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Abriram? Sim ou não? Sim, não, sim, sim. Olha o que São Paulo diz na carta aos Filipenses, no capítulo 4,
Deixa eu achar aqui rapidinho, tá? Essa leitura me veio ao coração agora. Deixa eu... Desculpa, Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Veja o que São Paulo diz. Versículo 7. Essas coisas que eram ganhos para mim, para aí um pouquinho, olha para mim. Do que São Paulo está falando? São Paulo, nos versículos anteriores, estava descrevendo tudo o que ele tinha. Repare, ele era circuncidado, correto, no 8º dia, era da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu, filho de hebreu, não era mestiço, era puro sangue. Quanto à observância da lei, era fariseu. No tocante ao zelo, era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que vem da lei, ele era irrepreensível. Quer dizer, era um homem, um judeu, com total prestígio. Total prestígio. Porque ele tinha tudo. Na morte de Estevão, Paulo estava lá presente. Alguns dias depois, Paulo estava com o sumo sacerdote recebendo dele uma carta com autorização para prender todos os cristãos. Que ele ia perseguir. Repare, São Paulo era um homem socialmente com muito prestígio, muito valor. Ele tinha tudo. Tudo. São Paulo tinha tudo que alguém queria ter. Tinha prestígio, era um perseguidor, era um fariseu, tinha acesso às autoridades, era respeitado. Os judeus mandava Paulo representá-los na perseguição contra os cristãos, ou seja, na hora de guardar a fé, né? Guardar a nação, mandavam Paulo. Paulo era um homem, ele tinha tudo. Olha o que ele diz. Mas essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Repare, por causa dele perdi tudo. Para que não lê mais. Por causa dele perdi tudo. Quantas vezes aqueles que dão uma coisinha ou outra ao Senhor dizem essa mesma frase? E dizem com tristeza, às vezes. Perdi tudo por causa da igreja, por causa do Senhor. Perdi tudo pelo Evangelho. Né? Estou aqui esperando que o Senhor um dia me socorra. Olha o que São Paulo diz. Por causa dele, perdi tudo. E considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. É muito forte isso. É muito forte isso. Santo Agostinho, traduzindo a carta de São Paulo aos Colossenses, né? Acho que é aos Colossenses. Ele diz que, citando Paulo, traduzindo Paulo, ele diz que, em outras palavras, Paulo, que ressuscitou com Cristo, experimentou o sabor da eternidade. Por que Paulo ressuscitou com Cristo? Porque os Atos dos Apóstolos mostram que lá na conversão de Paulo,
Paulo ficou cego, todo mundo sabe disso, né? Paulo encontrou com Jesus no caminho, caiu no chão, ficou cego. E a Sagrada Escritura diz que Paulo ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Dá para fazer um link com alguma coisa? Quando Jesus morre, ele passa quantos dias para ressuscitar? Quantos? 3 dias. E nesses 3 dias, ele ficou comendo, bebendo e vendo? Qual alusão o teólogo está fazendo aí? Está dizendo que ali Saulo estava morrendo, passou 3 dias morto. Morto com Cristo. E no 3º dia ressuscita. Ele ressuscita com um novo nome. Qual é o nome? Paulo. Paulo foi o primeiro a ressuscitar com Cristo, vamos dizer assim, a usar essa linguagem de ressuscitar com Cristo nesta vida. Ou seja, morrer para a vida antiga e ressuscitar para a vida nova. E nesse período em que Paulo estava morto, vamos dizer assim, ele experimenta o céu. Experimenta o sabor da eternidade ali, cego, com fome e com sede, ele experimenta o sabor do céu. E quando ele desperta para a nova vida, agora como Paulo, ele começa a considerar tudo que ele tinha como lixo. A gente não, né? Quantos encontros você já fez com Deus? Eu sei que está dura essa pregação de hoje, mas fazer o quê, né? Quantos encontros você já fez com Deus? Retiros. Quantas vezes você chorou diante do sacrário? Paulo não teve nem essa oportunidade. Ele viu uma luz que cegou ele. Escutou uma voz e depois quem veio foi Ananias. Pôs as mãos sobre ele, né? E Paulo voltou a ver. Né? Quantas vezes você já foi a sacrário, já chorou em retiro? Já fez altas declarações de conversão, né? Mas a experiência profunda de morrer para a vida velha e ali encontrar a riqueza, o sabor da eternidade, talvez ainda não tenhamos feito. E é exatamente por isso que nos apegamos às coisas desta vida, como o jovem, como o homem rico, que ficou lá apegado aos seus bens, porque possuía muitos bens. Ele só ficou muito apegado aos bens porque provavelmente ele não entendeu o bem que é a eternidade. Ele até queria ir para a vida eterna, mas ele não entendeu o valor da eternidade, ficou apegado a isso aqui, apegado a este mundo, apegado aos bens desta terra. Vocês entendem? Sim ou não? O Senhor está perguntando para o meu coração e para o seu coração: qual o limite? Qual o limite do que Ele pode te pedir? Tudo ou quase tudo? Tudo, Senhor. Então tá bom, deixa teu pai, tua mãe, teus irmãos, diminui 70% do teu enxoval de roupa e vai para uma comunidade de vida. Não, Senhor, calma, porque repare, tem meu sonho também, né? Aí em jogo. E repare, meu sonho é tão bom. Veja, eu tenho o sonho de poder sustentar minha família um dia. Dar aos meus pais o que eles não puderam me dar.
Ó, Jesus, está vendo? O quarto mandamento. Né? Eu estou cumprindo o quarto mandamento. Veja, Jesus. Né? Precisa o Senhor pedir o meu trabalho? Porque eu vou converter o meu trabalho para uma causa mais nobre. Né? O dízimo que eu posso dar lá na comunidade. Já pensou? O dízimo que eu posso dar lá? Você é o jovem rico, filho. O Senhor está te pedindo para dar tudo e você quer dar apenas quase tudo. Quase tudo. Você dá tudo, meu filho, para mim? Dou tudo, Senhor, tudo. Então termine seu namoro. Não, Senhor, mas peraí. E a história de povoar o céu? Que a igreja diz, tem que povoar o céu, não é? Os pais de Santa Teresinha entenderam que precisava povoar o céu. Eu estou aqui disposto. Pode ter certeza. O primeiro é padre, o segundo é freira. O terceiro é de comunidade de vida, o quarto de comunidade de aliança. Se vier o quinto, eu deixo nas tuas mãos para tu escolher o que é que ele vai ser. Meu filho, mas eu tenho programado para você outra coisa. É? Eu tenho programado para você outra coisa. É? E aí, mas eu estou disposto a dar quase tudo, Senhor. Só não dou meu relacionamento. Senhor, aí nós estávamos na comunidade de vida, né, esses dias, fazendo o manual. Senhor, você está disposto a dar tudo, meu filho? Tô, Senhor. Tudo, 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 tudo. Então vamos lá. Você só vai poder ter um óculos escuro. Mas, Senhor, eu tenho 2 óculos, um Ray-Ban e um Polo. O Senhor sabe que nem todas as roupas, e a gente tem que ser apresentável, porque você sabe que o belo atrai vocações. Aí eu vou usar um óculos que não combina com a minha roupa. Então, Senhor, fica difícil o jogo, né? Você pode dar tudo, tudo, Senhor, tudo. Então, vamos fazer assim, vamos diminuir o kit de maquiagem. Não vamos usar batom que lembra, né? Lembra alguma coisa que não está muito na modéstia. Mas, Senhor, eu só tenho batom rosa, rosa choque. Vermelho de estourar qualquer filmagem. Nem um batonzinho, Senhor. Só o batonzinho. Aí faz o quê? Eu dou tudo. Aí esconde o batom aqui, ó, longe da coordenadora residencial. Quando vai para folga, para qualquer lugar, ó, nada de selfie, nada de stories, né? Ah, meu filho, tudo que você ganhar, presente ao coordenador da casa. Ei, Andrei, mas se eu ganhar assim R$100 que foi dado para que eu pudesse, sabe, cortar meu cabelo lá no El Senhor. Sim, meu filho, você não tem que apresentar. Não, mas e meu cabelo? Vou ficar cabelo feio? Não posso ficar com cabelo feio. Cara, é impressionante como a gente está disposto a dar tudo e se apega às coisas menores. É como uma forma de dizer assim, eu já te dei tudo, me deixa ficar pelo menos com isso? Então não deu tudo, né? Eu dei tudo, mas me deixa ficar com isso? Meus irmãos, qual o limite do que Deus pode te pedir? Qual o limite do que Deus pode te pedir? Até onde você vai? O que você é capaz de deixar?
Você vai ser como o homem rico? Ou você vai ser como Francisco? Não é? Deus pediu, eu vou dizer uma coisa bem dura, Deus pediu a Francisco até o pai. Até o pai, a paternidade, Deus pediu a Francisco. O pai dele fez uma chantagem no dia. Ele disse, você vai fazer isso com seu pai? Você não é cristão, vai abandonar seu pai? Jogou uma moeda pesada na mesa, né? Só que Francisco tinha dado tudo. Ele olha para o pai e diz assim, eu agora tenho outro pai. É dura a frase de Francisco? É dura. Ele não estava desrespeitando o pai. Ele estava dizendo, olha, entre a tua vontade e a vontade do pai que eu tenho agora, eu vou ficar com a vontade do pai que eu tenho agora. Não tente competir. Porque não vai acontecer. Não tente competir. Eu vou ficar com a vontade do pai. Eu vou terminar pedindo que você pense. Qual é o limite daquilo que Deus pode pedir a você? Tudo ou quase tudo? É impossível ser santo sem dar tudo a Deus. É impossível ser consagrado sem dar tudo a Deus. Mas você pode ser salvo sem dar tudo. Não precisa ficar assustado. Você só não vai ser santo. Felizmente. Né? E você não vai poder ser membro de uma comunidade como consagrado. Você pode ser um servo, pode ser um voluntário, mas o membro de uma comunidade de vida consagrada é convidado a dar tudo. Mesmo que seja no seu trabalho, é tudo. Mesmo que seja na sua casa, é tudo. Mesmo que seja com seus amigos, é tudo. O Senhor te convida a dar tudo em tua realidade. Tudo. Se você é chamado à vida consagrada. Se você não é chamado à vida consagrada, saiba que o Senhor também está chamando você a dar tudo. O que não dá é para vivermos uma experiência do primeiro filho. Dizemos que damos tudo e depois puxamos. Dizemos que damos tudo e depois puxamos. Não é? Muita gente entra na comunidade e uma comunidade em fundação, uma comunidade em fundação, ela vai mudando. Ela vai se transformando, porque ela vai se descobrindo, né? E ela vai se adaptando. E aí a pessoa entrou na comunidade, daqui a 3 anos, a comunidade muda, não a sua essência, né? Mas muda alguma regra ou outra, porque vai entendendo, conforme seu caminho, que era melhor outra coisa. E a pessoa diz, não, mas quando eu entrei não era assim. Eu não estou disposto a dar isso. Então, filho, você não entrou disposto a dar tudo. Você entrou disposto a dar só aquilo que naquele momento a comunidade estava pedindo. Vocês estão entendendo? Você entrou disposto a dar apenas aquilo que a comunidade estava pedindo naquele momento. Eu li a regra, li o que era que a comunidade estava pedindo, eu digo, isso aqui eu vou. Aí se lá na frente a comunidade pedir mais um pouquinho, quando eu entrei não era assim não. Eu entrei disposto a dar aquilo, não isso aqui.
Então você não entrou disposto a dar tudo. Eu vou generalizar agora o pedido. Se você puder, seja santo. Repare, a santidade não é uma coisa que sou eu quem alcanço por minhas forças. Quando eu digo se você puder, não é você chegar à santidade, mas é se você puder, dê aquilo que cabe a você nesta parte desse caminho de ser santo. A parte que cabe a você é tudo. Tudo que você tem. Tudo que você é. E de modo particular, aquilo que é mais difícil. Seus gostos, suas vontades. É muito mais difícil do que dinheiro. É muito mais difícil do que bem material. É mais difícil até do que apego afetivo. Já vi gente que fez tudo isso. Deu dinheiro, deu bem material, rompeu o apego afetivo. Mas na hora de um gostinho, ameaçou sair. No livro da História da Canção Nova foi assim. Não sei se alguém já leu. No livro da História da Canção Nova, Luzia Santiago, cofundadora, deu tudo. Deu tudo, entrou lá, deixou tudo. Um dia ameaçou ir embora por causa de um vaso. Uma bexiga de um vaso. Que ela queria que fosse num lugar, o irmão tinha botado em outro, ela foi, botou, o irmão botou de novo. Ela foi, botou, o irmão botou de novo no lugar que ele queria, pronto. Ela disse, vou embora. Arrumou as coisas, o Padre Jonas abriu a porta e disse, pode ir. Ela foi lá na esquina e voltou chorando. A pessoa dá tudo. Aí quer ir embora da comunidade por causa de uma bexiga de um vaso. Eu não sei qual é o seu vaso. Não sei qual é o seu vaso. Que talvez quase todo dia você ameace dentro do seu coração ir embora por causa desse vaso. Se não é da comunidade, é da igreja. Se não é da igreja, do seu grupo, né? Da sua paróquia. Eu não sei qual é o vaso da sua vida. Aquele que você usa todo dia para ameaçar ir embora. Porque você é apegado. Porque seu coração está gritando, eu não quero dar tudo. E aí você tem que se apegar a uma coisinha para brigar. É como aquela pessoa que quer terminar o namoro, mas não quer assumir a responsabilidade de terminar, né? Então ela fica fazendo um bocado de besteirinha para forçar o outro a terminar. Conhecem essa história? Conhecem, né? É, a gente fica fazendo isso. Se apegando a besteirinha. Diz, se tirar isso aqui de mim, eu vou embora. Se apega a besteirinha. Né? Para forçar o término do namoro. Para forçar o término do relacionamento com Deus, a gente se apega, ó, a um tantinho assim. Se ele pedir um pouquinho a mais, eu vou embora. Fique com essa pergunta no seu coração. Qual o limite do que Deus pode pedir a você? Para quem é de comunidade, já dei o bizu. É tudo. Ah, mas eu não estou disposto. Então, procure seu lugar na comunidade. Tem lugar também na comunidade para aqueles que não querem dar tudo. Aqueles que querem dar quase tudo, tem lugar para eles também. Ok? Pode ser voluntário, pode ser benfeitor, pode ser servo. Mas aquele que quer ser consagrado tem que dar tudo. Consagrado com gosto, cheio de gostinho, de nhenhenhen, de mimimi,
é aquele que não quer dar tudo. É aquele que quer dar só quase tudo. Tá bom? Sejam santos, se puderem. Frase de São Felipe Neri, né? Seja santo. Só que ele diz assim, seja bom, não é? Se puder. Seja santo, se puder. Em outras palavras, se puder, dê tudo. Dê tudo. Dê tudo. Não fique no quase. Não fique no quase. Vou dizer uma coisa que está vindo no meu coração. Se você é chamado a dar tudo, não dê quase tudo. Se você é chamado a dar tudo, não dê quase tudo. Se Deus não está chamando você a dar tudo, aí tudo bem. Fica ao teu critério. Mas se Deus institucionalmente está chamando você a dar tudo, não dê quase tudo. Não se dê esse direito. Dê tudo. Amém? Foi duro? Foi? Yes. Agora eu vou para casa satisfeito, feliz. Se doeu, então está curando. Desde pequeno eu tinha essa ideia. Não gostava que botasse mercúrio cromo nas minhas feridas. Tinha que ser metiolate, porque só curava o que ardia. Remédio com gostinho de chiclete, isso não cura nada não. Eu tomava de vidro assim, ó, quando eu era pequeno, escondido. Uns remedinhos com gosto de chiclete, né? Como era Naldecon, era que eu tinha gosto de chiclete. Esse daí não era do meu tempo, não. Então, se está doendo, é porque está curando. Se está doendo, é porque o remédio está batendo lá nas bactérias e está purificando. Então agora fecha um pouquinho teus olhos e vamos nos preparar para dizer adeus. Eu vou perguntar durante a adoração, viu? Você está disposto a dar tudo ou quase tudo? E agora é a hora, não espere acontecer. O Senhor vai querer saber de você. Como Ele falou para o jovem rico, Ele também vai perguntar a você. Você está disposto a dar tudo ou quase tudo?